temos como objetivo desse canal trazer palavras de fortalecimento, entendendo que a gente, desde quando nós nascemos, desde quando nós nos entendemos por gente, todos os sistemas, todas as situações da vida, elas vão tirando de nós o vigor, vão tirando de nós a alegria, vão tirando de nós o ânimo. E o nosso objetivo aqui nesse canal é trazer palavras de fortalecimento, de recarregar as energias, as forças, o ânimo, e principalmente nesse século no que nós vivemos. É um século conhecido por doenças, principalmente doenças psicossomáticas, doenças relacionadas a tantas coisas que afetam o nosso corpo. E o princípio que nós vamos usar sempre vai ser o princípio da palavra de Deus, né? Está escrito. Jesus, ele firmou seu ministério naquilo que está escrito. E nós vamos hoje começar, eu convido a você para acompanhar conosco, em Gênesis capítulo 1. Deus, o princípio de todas as coisas. Em Gênesis capítulo 1, nos fala o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus é aquele que está no princípio de tudo. E o Deus, ele tem que estar no princípio de todas as coisas. E em Gênesis capítulo 1, nos fala que Deus, ele está no princípio criando todas as coisas. E aí diz que no versículo 2 diz: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava ali no princípio, na formação da criação. Também Deus estava criando. No versículo 21, diz que Deus estava ali realizando, criou, pois, grandes animais, marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. Então Deus estava criando as espécies grandes, as espécies pequenas, todos os seres viventes. Ou seja, Deus está preocupado e Deus está realizando coisas grandes nesse dia na sua vida. E também está tratando das coisas que são pequenas também. Também outro princípio que vemos aqui, que Deus, ele está falando, né? O Deus está falando com a gente. No versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz. No versículo de número 6, também Deus usa a palavra, né? E disse Deus, haja firmamento no meio das águas. No versículo de número 9, também fala Deus comunicando, Deus dando ordem. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Então, Deus, ele está no princípio falando. Deus está em toda a sua criação dando a ordem, falando, e nessa fala Deus está dizendo os detalhes, né? Deus está falando cada detalhe do que ele está criando. Então Deus, ele deve estar na nossa vida. A gente precisa estar ouvindo a voz de Deus. Deus, ele continua falando hoje. O profeta lá em Hebreus, ele diz, né? Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, hoje nos fala em Jesus. Ele nos fala na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, ele está falando com a gente. Também Deus está separando. No versículo de número 4, na criação, Deus, ele está separando. E aqui diz assim que ele... E o firmamento no meio das águas. Ele fez separação entre águas e águas. Deus está também, no versículo 6, separando a porção seca. E disse, e chamou Deus
o firmamento, os céus, e houve também tarde, manhã e o segundo dia. Ou seja, Deus ele faz separação, ele faz ali uma distinção entre manhã, tarde e noite. Ou seja, Deus ele está trabalhando em nossa vida, separando aquilo que é bom e aquilo que é ruim da nossa vida. Então é preciso que a gente todos os dias retire da nossa vida, faça a separação das coisas que a gente que não é bom na nossa vida. A gente chegar no final da tarde, no final do dia, e a gente separar aquilo que é bom, recolher para nós e tirar aquilo que não é bom, aquilo que é prejudicial. Também, um outro princípio que Deus usa aqui na criação é que ele vai criando, ele vai avaliando. O versículo 4 diz que, e viu Deus que era boa. Aqui diz no versículo de número 4, diz assim, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então, cada etapa da criação, Deus vai avaliando. Então, é preciso que a gente avalie as nossas decisões, os nossos aceitos, os nossos desaceitos. A nossa vida precisa sempre estar debaixo da avaliação. Quantas coisas a gente já fez e a gente diz assim, olha, isso aqui foi bom, então a gente repetir. Outras coisas que a gente faz, isso aqui não foi legal, a gente não vai repetir, né? Então, é preciso criar, é preciso, para viver fortalecido, é preciso também avaliar. Em quinto lugar, Deus ele vai nomeando. No versículo de número 5, diz que Deus ele criou e diz que ele chamou Deus a luz, dia, e as trevas, noite. No versículo de número 8, diz assim, que chamou Deus o firmamento os céus. É interessante que Deus vai avaliando, mas ele também vai nomeando. A gente precisa dar nomes às coisas que a gente está fazendo, para que fique como referenciais para a nossa vida. Também, quando Deus ele cria, ele vai abençoando. O versículo de número 22 diz, E Deus abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, tudo que Deus vai criando, Deus vai abençoando. Ou seja, para que a gente viva uma vida de fortalecimento, é preciso que a gente abençoe. Abençoe com nossas palavras, abençoe com as nossa atitude. É preciso que a gente esteja abençoando. É preciso que a gente esteja sendo grato. A nossa vida ela precisa ser sempre vista do ponto de vista abençoado, porque senão se a gente ficar amaldiçoando o nosso dia, se a gente ficar maldizendo, isso também trará um mal constante. Mas quando nós abençoamos o que estamos fazendo, abençoando o que estamos dizendo e abençoando pessoas, certamente isso redundará em bênçãos para a nossa vida. E terminando aqui, a palavra diz que quando Deus criou o homem, criou todas as coisas, diz, e viu Deus que era muito bom. Deus estava feliz com o que ele estava fazendo. Deus ficou muito feliz com o que ele fez. Que Deus esteja fortalecendo a sua vida, a nossa vida, através desse princípio, o princípio de colocar Deus no princípio de tudo. Seja criando, seja falando, seja separando, seja avaliando, nomeando, seja também abençoando e sendo grato. Que Deus assim abençoe a sua vida. Nesse momento eu quero também fazer uma oração pela sua vida, que a sua casa, a sua família, a presença de Deus seja com você e que você possa hoje ter um dia, ter uma manhã, ter uma tarde, ter uma noite
feliz na presença de Deus. Muito obrigado, um abraço e fique com Deus.